por isso que os Estados Unidos, inclusive, já pagam aluguel para o Brasil, se eu não me engano, é de 20 milhões por ano, tá? Para que, se eu precisar uma mudança de socorro, de pessoas saindo, de evacuação dos Estados Unidos, pessoas possam vir. E então, assim, esse acordo de Abraão, esse acordo de paz que possivelmente o Trump venha a fazer em algum momento, tá? Ou talvez não ele, mas o homem, o filho da perdição mesmo, o iníquo, o anti-messias, venha a fazer já nessa etapa desse governo. Aí a gente entra em Tessalonicenses, que diz para a gente tomar cuidado, porque quando disserem que há paz e segurança, então sobrevirá a repentina destruição. O meta lá do tio Zuck, né, pressionando o Trump aí, e o engano da serpente sempre foi sutil, nunca foi escancarado. A serpente trabalha de forma sorrateira, em cientistas da própria elite dizendo que o Big One lá, que já está atrasado, não é qualquer pessoa que fala, isso são pessoas do sistema mesmo, que há algo muito grande para acontecer quando o Yellowstone, lá, o vulcão, ele entrar em erupção, e aí essa rachadura da falha de San Andreas lá, ela rachar realmente a Califórnia inteira e ter uma tempestade de cinzas, porque isso gera uma tempestade de cinzas vulcânica e com centímetros enormes, assim, porque pegando um raio de 500 quilômetros, ou seja, vai atingir aí várias cidades, né? Então, se a gente vê que os Estados Milhões e Unidos, milhões de pessoas, né? milhões de pessoas, por isso que os Estados Unidos, inclusive, já pagam aluguel para o Brasil, se eu não me engano, é de 20 milhões por ano, tá? Para que, se eu precisar uma mudança de socorro, de pessoas saindo, de evacuação dos Estados Unidos, pessoas possam vir para o Brasil. Então, o Brasil vai acabar aí atendendo não somente os chineses, né, mas venezuelanos e também os pessoas da América, né? Então, tem muita coisa. Bom, Donald Trump deve assumir como presidente dos Estados Unidos, né, no dia 20 de janeiro. Ele está prometendo uma série de ações, inclusive deportações de imigrantes. Esteve visitando aí a França, conversou com o presidente Zelensky, ou seja, ele ainda não tomou posse, mas pelo que ele está aí demonstrando, serão medidas enérgicas, e isso vai refletir aqui também no povo brasileiro. Com certeza, e eles já vão mexer nos pauzinhos, né? Porque o Trump, ele é aquele cara queridão, né? Ele tá bem quisto. Você vê até, eu converso com algumas pessoas aqui que ainda não estão totalmente ligadas na profundidade de como o sistema se desenrola, que acabam crendo, não, mas agora vamos aguardar, o Trump, ele entrou aí, vamos ver o que vai dar, o dólar já melhorou, a economia já reativou, mas o problema é Melhorou para que eles, né? Para nós para aqui tá feio, né? nós piora, na verdade, né? Porque o real fica mais discrepante ainda do dólar, então fica pior ainda, né? Mas é uma ilusão porque eles usam os homens que estão mais benquistos pela população também para avançar com a agenda. Então, qual que será o avanço da agenda? Eu falei na live passada e reforço aqui. O Trump, ele ficou conhecido como o homem da paz, tem até fotos dele com uma pombinha na mão, tem o genro dele, o Jared Kushner, também está ligado a alguns acordos de paz, e aí a gente entraria nos acordos de Abraão, né, que a Bíblia relata que em algum momento vai ocorrer uma guerra chamada Gog e Magog, o Ocidente com o Oriente, né, eles vão unir os povos para batalhar essa guerra, né? E então, assim, esse acordo de Abraão, esse acordo de paz que possivelmente o Trump venha a fazer em algum momento, tá? Ou talvez não ele, mas o homem, o filho da perdição mesmo, o iníquo, o anti-messias, venha a fazer já nessa etapa desse governo, aí a gente entra em Tessalonicenses, que diz para a gente tomar cuidado, porque quando disserem que há paz e segurança, então sobrevirá a repentina destruição. E isso não é brincadeira, né? Então a gente pensa, as pessoas às vezes pensam, não, mas o Trump, pô, ele vai estar ajudando a apaziguar as guerras e tudo mais, mas tem que tomar cuidado porque eles sabem muito bem trabalhar de uma forma assim sutil, e o engano da serpente sempre foi sutil, nunca foi escancarado. A serpente trabalha de forma sorrateira, ela engana de uma maneira sutil para que as pessoas
não consigam enxergar, só as pessoas que estão no âmbito espiritual, que receberam aí a verdade, porque tem pessoas que até que rejeitam a verdade, não é nem que elas não receberam, elas em algum momento o Pai ofereceu para elas, o Messias, o Cristo ofereceu, mas elas preferem viver o mundo, preferem viver os prazeres, preferem que não acabe isso aqui. E quando a gente entende que esse sistema aqui ele é mau, ele é maligno, a gente já não quer mais isso aqui, a gente quer que a palavra de Deus se cumpra, que as profecias se cumpram, porque a gente já sabe que há uma esperança para nós lá no final, que o Criador ele é soberano e ele venceu isso aí já através do poder do Messias, que hoje detém poder sobre céus e terra, e toda criatura está debaixo do poder do Messias. Então, quando ele rachar tudo e acabar com esse sistema, nossa esperança é que é novos céus, nova terra para os justos. Então, a gente vê aí muita coisa, sabe? A gente vê identidades digitais sendo aplicadas, né? Logo, podem ser obrigatórias até mesmo lá nos Estados Unidos, com o Meta, lá do tio Zuck, né? Pressionando o Trump aí. Comissão Europeia lá em Bruxelas também avançando com as identidades digitais. Mais uma questãozinha aí que eu até acho que o Betete vai querer me questionar sobre uma doença X, uma doença aí fatal na República do Congo lá, que a OMS diz que ainda não tem uma explicação, já morreram pelo menos mais de 140 pessoas, alguns pacientes lá na Itália tendo sintomas de uma doença misteriosa. Então, assim, muitas coisas que vão se moldando num quebra-cabeça que acaba que a gente tem uma prévia, um prelúdio do que pode vir em 2025, que não são coisas boas. Infelizmente, a gente tem que ser transparente e ser realista do que eu sempre digo, sabe, uma frase, Betete, eu prefiro a verdade que é uma espada afiada e te corta no meio, mas ela te melhora lá na frente quando você está lúcido, do que uma mentira doce ao paladar, agradável, que vai te mantendo naquela dormência, naquele sono da indolência e que é perigoso lá na frente, que te leva para a ruína, né? Quem segue o canal aqui do Fernando Betete sabe que desde 2020, lá daquela situação, daquela doença que teve no mundo inteiro, nós sempre tivemos uma conduta de bom senso e hoje, depois de 4 anos, a verdade está aparecendo. Embora essa verdade que está aparecendo ainda é muito refutada por uma grande parte da mídia, e é esse jogo aí que deixa, que faz, qual que é o objetivo? Deixar você com medo, né? Deixar você com medo. Então, é mais um vírus, é mais um outro problema, é um outro problema. Isso tudo é o objetivo do sistema, deixar você com medo. Então você não pode ter medo. Você tem que confiar, no meu caso, né, na minha opinião, confiar em Deus e fazer a nossa parte. E falando em fazer a nossa parte, Rodrigo, eu vejo que o povo brasileiro, principalmente grande parte do povo brasileiro, está muito esperançoso no governo do Trump, né? Não, vai dar tudo certo, a partir de 2025 ele assume e vai resolver isso daqui. Já está escrito, né? Não dá para confiar no homem, né? Não dá para confiar no homem, né? Maldito homem confia no homem. Você vê lá o Trump, ele ameaçou o BRICS com tarifas de 100% caso substituírem o dólar como moeda oficial. Aí a gente vê lá o Irã e a Rússia dizem que concluíram o seu processo de desdolarização de suas transações, processo que iniciou aí desde 2023, né? Então a gente percebe que é literalmente um jogo, né? Porque já tem um processo, sim, de desdolarização em curso. Isso aí, inclusive, tem o professor que eu acompanho, gosto muito de ver aí quando ele vem no canal do BTS, o professor Luiz Antônio Peixoto Vale, que fala disso aí também. Esse processo de desvalorização já está acontecendo com países que já estão operando, negociando com suas próprias moedas e deixando o dólar de lado. Aí a gente vê o yuan chinês lá já 60% lastreado no ouro, né? Então o que a gente prevê, tem um prelúdio na questão financeira, é que o dólar em algum momento ele vai ser derretido. Ele é o fim do petrodólar e o início do dólar tesouro, porque o lastro vai ficar muito mais voltado no ouro, tanto essas CBDCs que estão sendo implementadas aí, quanto outras moedas aí que já estão, né, lastreando suas moedas no ouro, né? Pelo menos parte delas, né, no ouro. E isso daí vai trazer um choque, um baque muito grande econômico, porque em algum momento eles precisam trazer um crash mundial de nível assim maior do que aquele que aconteceu no passado,
bem maior, para que eles consigam resetar.